Olá, saudações. Receba as nossas boas-vindas à nossa jornada I Ching em ação. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma palestra, uma consulta, na verdade, que gerou uma palestra que foi criada para um evento que a gente realiza anualmente na Sociedade Taoísta em São Paulo, que se chama a Semana do Tao. Foi para a Semana do Tao de 2018. Nesse evento, onde a gente tem várias atividades abertas, aulas abertas, práticas, eu preparei 2 palestras para essa Semana do Tao de 2018. Eu estava querendo falar um pouquinho mais a respeito do I Ching, e aí eu costumo contar para os meus alunos do I Ching que para essas palestras, para esses eventos, eu costumo consultar o I Ching para pedir uma orientação, para saber o que é que seria legal eu falar naquele evento. E eu fiz isso para essa Semana do Tao. Fiz 2 consultas, qual seria o tema mais favorável para abordar nas palestras da Semana do Tao. De um dia, que foi a segunda-feira, e do outro dia, que foi a quarta-feira. E eu achei as respostas do oráculo tão interessantes que eu decidi compartilhar isso com os alunos do I Ching. Eu levei numa oficina de oráculo para a gente discutir um pouquinho a resposta do oráculo e mostrar para o pessoal como é que eu transformo esse simbolismo da resposta do oráculo em orientação ou inspiração para aportar numa palestra, numa aula. E, especialmente, essas 2 consultas me chamaram muito a atenção, porque elas pareciam estar linkadas, elas tinham uma correlação entre elas, e que eu achei muito interessante, e muito didático também. Por isso que eu compartilhei com os alunos e levei lá na oficina, a gente compartilhou, eles gostaram da experiência, mas na oficina eu não levei a resposta pronta, né, de qual seria o tema, então, das palestras. Eu falei para o pessoal que, se eles quisessem, eles teriam que esperar a palestra para ver o que é, qual seria o tema e qual seria o conteúdo da palestra. Foi bom porque vários dos alunos foram para a palestra e aí não mataram aula, né? Foi muito bom. Mas aí, nesse momento, agora na jornada I Ching em ação, a gente acha bastante interessante compartilhar com vocês também, que é uma maneira diferente da gente abordar o I Ching, pedindo para o I Ching, pedindo para o oráculo uma orientação para a gente ver o que é que eu falo numa aula, o que é que eu falo numa palestra, numa apresentação. E eu perguntei exatamente para cada um dos dias, então, para essa daqui a consulta da palestra da segunda-feira, qual seria o tema mais favorável para essa palestra da segunda-feira da Semana do Tao. E eu vou compartilhar com vocês aqui a resposta do oráculo. E, na verdade, já vou compartilhar o próprio título da palestra, tá? Que ficou do fim ao princípio, contemplando o sentido da vida, né? Mas de onde surgiu isso? Né? De onde surgiu essa resposta do oráculo? Surgiu desse símbolo aqui. O oráculo me trouxe como resposta à pergunta esse hexagrama. Tá? Os hexagramas são símbolos fundamentais do I Ching, são formados por 6 linhas, e essas 6 linhas, elas podem ser Yin ou Yang. Deixa eu frear um pouquinho esse cara aqui. Pronto. Essas linhas, elas podem ser Yin ou Yang. Tá? Como a gente tem aqui, vou pegar aqui. As linhas Yang são as linhas cheias, as linhas Yin são as linhas interrompidas. Tá? E aí a gente tem o hexagrama, que são estruturas formadas por 6 linhas. Mas os hexagramas, eles têm dentro de si símbolos menores, que são os trigramas, que são símbolos formados por 3 linhas. Então aqui a gente tem um trigrama superior, que é o trigrama do vento, e aqui embaixo a gente tem o trigrama inferior, que é o trigrama da terra. Então a gente tem o vento sobre a terra. E isso cria uma imagem natural.
cria a imagem do vento que sopra sobre a Terra. E o vento, dentro do simbolismo do I Ching, ele representa aquilo que é suave, sutil, invisível, penetrante e envolvente. Não dá para a gente ver o vento. Quando eu assopro, você não vê o vento. Mas eu posso sentir o vento. Na hora que eu assopro sobre a minha mão, eu sinto o toque aveludado do vento que envolve toda a minha mão. Agora imagina o vento que não é só esse que eu assopro, mas o vento como sendo todo o ar do nosso planeta e que fica fluindo e circulando, envolvendo, abraçando o planeta como um todo. De uma maneira muito suave, de uma maneira que não é ostensiva, não é pesada, é uma maneira muito leve, muito sutil. Então, esse hexagrama ele tem essa característica de sutileza e tem essa característica de algo sutil que envolve de uma maneira muito suave o todo. E por isso o nome desse hexagrama aqui é contemplação. É o hexagrama contemplação, que é esse tipo de observação suave que observa as coisas como um todo. E justamente para poder observar as coisas como um todo, se distancia, vai um pouquinho mais para o alto. De onde vem essa ideia de ir para o alto? Quando a gente olha aqui no hexagrama, a gente tem duas linhas yang lá em cima, nas posições superiores, e tem um monte de linhas yin, 4 linhas yin, aqui embaixo na posição inferior. O yang é o brilhante, é o claro. O yin é o escuro. Então, entre o claro e o claro chama mais atenção, ele chama atenção primeiro. E quando esse claro está no alto, ele chama mais atenção ainda. Então, quando a gente olha para o hexagrama, as duas linhas yang lá em cima, elas tendem a chamar a nossa atenção primeiro. Elas chamam mais atenção por estarem numa posição mais alta. E quando a posição mais alta dentro do hexagrama. Então, quando a gente vai para uma posição mais alta, a nossa visão consegue enxergar muito mais coisas. Nosso campo de visão se expande. E aí eu posso ter uma visão da paisagem como um todo. Então, quando eu observo dessa forma, fica muito interessante, mas mais interessante ainda pensar na contemplação. Por quê? Às vezes a gente vai para o alto da montanha para poder contemplar uma bela paisagem. Às vezes a gente, do alto do avião, a gente tem uma visão contemplativa da cidade como um todo, uma visão da cidade como uma coisa íntegra. Então, essa visão contemplativa, ela te permite observar as coisas como um todo, mas para eu ter essa visão, é necessário que eu vá para um lugar mais alto ou que eu vá para um lugar mais distante, que eu me afaste um pouco para observar as coisas. Lá do alto, eu não consigo ver o carrapato que tem na vaquinha lá embaixo da paisagem. Eu só consigo ver a vaquinha pequenininha lá dentro de uma paisagem muito grande. Então, a contemplação não fala de chegar perto para observar, fala de se distanciar para ver a coisa como um todo. E essa ideia da contemplação, do hexagrama contemplação, já inspirou inicialmente parte do nosso tema aqui, que é o contemplando o sentido da vida. Contemplar o sentido da vida. E aqui já vem uma parte do nosso título. Daí você me pergunta, pô, Wagner, mas por que assim contemplar o sentido da vida? Eu poderia contemplar qualquer coisa, porque foi dar justamente esse tema para a palestra. Porque na resposta do oráculo, não veio só o hexagrama, a gente teve também duas linhas móveis, como resposta. A gente teve o 6 na inicial, que é essa linha daqui de baixo, e o 9 na superior, que é essa linha daqui de cima. Num hexagrama, quando a gente estuda os hexagramas, além de ver o simbolismo dos trigramas, como a gente já fez agora, a gente estuda também o simbolismo de cada uma das linhas dos 64 hexagramas. Por quê? Porque o hexagrama ele pode ser visto como um reino. Dentro desse reino, eu tenho várias posições menores. Eu tenho uma posição superior dentro do reino, que é o governo, eu tenho uma posição inferior, que é o povo. Dentro do governo, eu tenho posições também. Tenho os ministros, tenho o rei, tenho os sábios, os conselheiros. Na posição do povo, eu tenho o próprio povo,
dos servidores, dos generais. Né? Então, quando a gente estuda o I Ching, a gente entra no símbolo para tentar entender toda essa dinâmica também das linhas. E um hexagrama ele pode ser visto como um processo, que começa aqui na posição inicial, se desenrola até chegar no seu final, na última linha. Então, isso me chamou a atenção. Né? Por quê? Porque as linhas que saíram foram justamente as linhas do início e do fim. Né? A linha do 6 na inicial e o 9 na superior, que é o fim do hexagrama. Tá? E daí vem a outra chave do título, né? Assim, do fim ao princípio. A gente tem aqui o fim e a gente tem aqui o princípio. Tá? Mas, Wagner, por que você falou do fim ao princípio, ao invés de falar do princípio ao fim? Porque a gente está falando da contemplação. A gente está falando da contemplação, e a contemplação ela vai para o alto para ver a coisa como um todo. Quando eu penso na vida, né, para eu contemplar a vida como um todo, eu preciso ir para um lugar bem alto para ver todos os aspectos da vida. Né? E esse lugar alto é a posição do fim, tá? Para eu conseguir olhar tudo isso daqui. Né? E por isso que começou o fim. No fim que eu vou para contemplar. Contemplar o quê? O princípio. Qual princípio? O sentido da vida. Os princípios que conferem sentido à nossa própria vida. Tá? E daí surgiu todo o título, do fim ao princípio, contemplando o sentido da vida. O sentido da vida que é a base da nossa vida. A base do hexagrama está aqui embaixo. Tá? E quando a gente estuda também o I Ching, a gente vê que existem textos sagrados que sintetizam a sabedoria tanto dos hexagramas quanto de cada uma das linhas. E, como saíram duas linhas, a gente vê o texto dessas linhas. O texto do 9 na superior fala para a gente contemplando sua vida. Esse é o texto. Contemplando sua vida. Para o homem superior, nenhuma culpa. Então, homem superior ao sábio. Então, ele está falando para quê? Para a gente ir para uma posição alta, contemplativa, para observar a nossa vida com sabedoria, para contemplar a vida com sabedoria. Tá? Em especial, dando destaque aqui para a primeira linha, que é aquilo que está na base, tá? O sentido da própria vida. E aqui o texto da primeira linha diz assim, a contemplação pueril, contemplação infantil. A contemplação pueril. Para o homem inferior, nenhuma culpa. Para o homem superior, humilhação. Tá? A contemplação pueril, a contemplação infantil, ela é a contemplação, é a observação que não consegue ver o grande, ela só vê a coisa pequena, ela não consegue ver a coisa ao longo do tempo, ela vê só o curto prazo. Ela não consegue ver um monte de pessoas e eventos interrelacionados, vê a si próprio e aqueles que estão próximos a ela. Essa é a contemplação pueril. O homem inferior, que é a pessoa que tem uma visão mais voltada para esse curto prazo, mais para o individual, mais para o pequeno, nenhuma culpa. Mas se você está querendo fazer uma contemplação mais sábia, aí essa posição não é adequada. O ideal é que você vá para uma posição mais elevada para você fazer essa contemplação com mais sabedoria. E, justamente para isso, na palestra, eu apresentei uma técnica meditativa para que a gente possa realizar essa contemplação do sentido da vida. Tá? E, por isso, a partir de agora, você vai assistir a continuação da nossa palestra Contemplando o Sentido da Vida, que foi ministrada na Semana do Tao de 2018. Tá? Espero que você aprecie. Está falando para eu contemplar a minha vida como um todo, para enxergar princípios que regem a minha vida. Os princípios que regem a minha vida são os princípios que podem verdadeiramente dar sentido para a minha vida. Tudo bem? Então, a gente está falando para a gente contemplar o sentido da vida. E é o que a gente está tentando fazer. Então, Wagner, você vai falar para a gente qual é o sentido da vida? Óbvio que não. Não vou falar qual é o sentido da vida. Por quê? Porque ele está falando para quê? A gente contemplar
Contempla a sua vida. Então, o sentido da vida não é o sentido da vida para todo mundo. O sentido da vida que está aqui embaixo, ele não é igual para todo mundo. Ele é íntimo, ele é subjetivo. E ele surge no que a gente encontra nesse mergulho para a nossa subjetividade. O sentido da vida é o sentido que a gente atribui à nossa vida. Tudo bem? E por isso ele fala para a gente contemplar a nossa vida. E aqui vai entrar uma técnica interessante. Vou dar outro segredo, que já não vai ser mais segredo também, já não é. Antes de ser taoísta, eu fui budista. Tive um mestre budista que ensinou uma técnica muito interessante. Ele ensinou uma técnica da gente fazer uma meditação, que não era no silêncio, era uma visualização. Para a gente ir até o momento final da nossa vida. Contemplar a nossa vida lá nesse momento, antes do último suspiro, antes de eu ir embora, antes de morrer. É como se a gente estivesse lá no leito de morte e a gente pudesse olhar a nossa vida como se estivesse passando num filme. Para a gente ver o que fez sentido, o que valeu a pena, o que não poderia faltar de jeito nenhum na sua vida. E que daí você chega naquele momento e fala, puxa, valeu a pena viver por ter vivido isso. E as outras coisas que, assim, olha, isso daqui podia ter feito diferente, eu poderia não ter feito, mas para a gente também contemplar o que faltou, o que eu gostaria muito de ter feito e não fiz. Esse exercício da gente, lá no momento antes do leito de morte, nos leva aqui para um fim, o final de um ciclo. E essa contemplação do final pode ser extremamente revelador para a gente encontrar o que faz sentido para a gente. O que verdadeiramente faz sentido para a gente. Independente do que os outros achem, do que a sociedade dite, do que a cultura me diga para fazer. O sentido da vida está dentro de mim. Está lá no fundo. E cabe a cada um de nós contemplar a própria vida para encontrar esse sentido. Tudo bem, não quero ir fazer esse exercício porque contemplar a morte para mim ainda é meio tétrico. Não tem problema. Se bem que é inevitável, a gente vai ter que contemplar a morte. Até agora no mês de agosto a gente vai ter o curso de Visão Taoísta da Morte. Dois encontros, duas aulas, quem quiser ter informação no site e nos folhetinhos. Tá bom? Mas tá bom, não quero falar da morte. Tá bom, contempla a sua vida agora. Vai lá para o alto, distancia um pouquinho e olha a sua vida como se fosse um ET, vasculhando a sua vida. Vê todas as suas atividades, tudo que você faz no trabalho, no seu estudo, as pessoas com quem você se relaciona, o que você busca, quais são seus hobbies, a sua relação familiar, você tem filho, não tem filho, tem pai, tem mãe, como é que você se relaciona com as pessoas, seus amigos, que tipo de amigo você busca, que tipo de assunto você... Sem se atentar aos detalhes, olha como um todo. Olha, você contempla os seus movimentos, você contempla a sua vida. O que você está fazendo hoje? Mas não só hoje, porque contemplar é olhar mais amplo. Olha para trás também, o que você fez? Contempla as escolhas que você fez ao longo do caminho. Para ir construindo o que você construiu até agora. Vê o que faz sentido, vê o que não faz sentido. Tá? Como é que eu sei o que faz e o que não faz sentido? Olha tudo que você fez, mergulha lá dentro para ver, olha, isso daqui fez sentido. Não, isso daqui não fez sentido. E aquela outra coisa, isso daqui fez todo sentido. Algumas brigas que a gente se meteu, se pudesse voltar atrás, não me meteria. Outras que, olha, aquela eu deveria ter entrado com unhas e dentes. Algumas coisas que a gente investiu muito tempo, muita energia, muita vida, muito recurso para construir, e que na hora que eu consegui terminar, se eu terminei, deu uma sensação de vazio. Fiz, cheguei lá, cadê? Não encontrei. E outras coisas que às vezes nem fiz tanta força assim, e quando eu consegui, quando eu fiz, quando eu concluí, me trouxe um alento de vida
encheu minha vida de plenitude, de satisfação, de contentamento. Ali eu me senti vivo e preenchido. A contemplação da própria vida permite que a gente identifique o que fazia sentido, o que fez sentido e o que não fez sentido na minha vida. Lembra que eu falei que ao contemplar alguma coisa, eu estou me contemplando? Ao contemplar a nossa vida, a gente está se contemplando. Quando a gente contempla a própria vida, a gente vê as nossas escolhas. E ao ver as nossas escolhas, a gente vê as nossas prioridades. Ao ver o que a gente construiu, a gente enxerga a nossa força. Aquela potencialidade que se concretizou exteriormente para construir alguma coisa. E a gente vê também as nossas fraquezas. Aquilo que eu queria, desejava muito fazer e não consegui porque me faltava... A partir dessa observação, posso descobrir muito sobre mim. Posso descobrir aquilo que verdadeiramente pode dar sentido para a minha vida. Você percebe que ele está lá no fundo, lá dentro, lá embaixo? Esse sentido está lá no nosso interior, bem fundo. Bem fundo aqui, dentro dessa terra. Essa terra que é um grande vazio. Um grande vazio em que lá no fundo eu vou encontrar o sentido. O sentido dessas perguntas que a gente faz. Quem que eu sou? O que é que eu preciso? Onde é que eu vou? Para onde eu estou indo? O que falta para eu me preencher? O que falta para eu adquirir a plenitude, a satisfação e o completamento? Essas respostas não estão fora. Essas respostas estão aqui. Mas a contemplação da vida aqui no alto pode permitir que a gente acesse esse lugar aqui. Da mesma forma que a prática de meditação que a gente estava fazendo, também permite que a gente penetre suavemente nessa região profunda, onde a gente encontra o sentido das coisas. Onde a gente se encontra o sentido da nossa própria vida. A gente encontra lá onde está protegida, está colocada, está posicionada a nossa natureza mais autêntica, nossa essência mais profunda. Aí a gente, para acessar esse lugar aqui, tá? A gente faz o quê? A gente silencia. Tá? Esse símbolo aqui, o hexagrama, o pessoal lá do fundão, que está sem óculos, se tirar o óculos, vê meio embaçado, as duas linhas yang viram uma só. As duas linhas yin viram uma só, e as outras duas linhas yin viram uma só, e geram um trigrama aqui, como se fosse um grande trigrama, e esse trigrama é a montanha. A montanha é um símbolo de silêncio, de quietude. E através do silêncio, da quietude, a gente pode exercer esse movimento contemplativo, que me permite contemplar esse meu âmago, onde se esconde a nossa natureza original. E lá eu vou saber quem que eu sou. O que eu preciso para ser uno novamente. O que esse buraco pede para preencher, e aí eu conseguir completar o meu Tai Chi, meu Yin Yang. Tudo bem? O Tai Chi é um símbolo de unidade, e essa unidade é formada pela união harmônica do Yang com o Yin. Se tem um buraco lá dentro, esse buraco pede para ser preenchido. Mas pede para ser preenchido pelo quê? Quando a gente está com sede, é simples, toma água. Está com fome? Também é simples, come. Está com buraco afetivo? Precisa de cafuné. Não adianta comer chocolate. Precisa fazer um cafuné, ou receber um cafuné. Bem, está muito paradão, estagnado, precisa fazer movimento. Está muito cansado, precisa descansar. Todo buraco pede algo que complementa. E quando a gente encaixa direitinho o complemento, você forma uma unidade, que é o Tai Chi. Nessa unidade, está tudo resolvido. Só que o Tai Chi, ele é redondinho. Você pegar uma coisa redonda e colocar no chão, ela sai rolando. O Tai Chi é dinâmico. Então, Yin e Yang é dinâmico. Muda o tempo inteiro. Se agora tem um buraco preenchido, mas depois vai aparecer outro. Mas você vai ter que preencher também.
eu estando atento aos buracos e sendo consciente de como preencher corretamente esses buraquinhos, a gente vai estar constantemente trabalhando no sentido de formar essa unidade. E formando essa unidade, formar essa unidade, do Yin e do Yang, esse equilíbrio entre o Yin e o Yang, é a melhor e principal maneira para a gente entrar em unidade com o próprio Tao. Com a própria naturalidade. O céu, a terra, os seres, os fenômenos, tudo que tem fora e tudo que tem dentro. Tudo bem? E tem uma outra linha de interpretação ainda. Olha como o Xing mexe com a nossa criatividade. Né? Essa linha aqui é a linha mais baixa da Terra. E a Terra é a Terra plana. Ela simboliza a simplicidade. Dentro da Terra aqui, essa linha mais baixa, ela representa as nossas necessidades mais básicas. Comer, tomar água, respirar. Né? E quando essa linha fala da contemplação pueril, do homem superior, a gente não deveria ter uma contemplação pueril, a gente deveria ter uma contemplação sábia disso daqui. Ele está mostrando para a gente também que a contemplação daquilo que é mais básico e simples para sustentar a nossa vida faz parte do próprio sentido da vida. Tudo bem, eu tenho sentidos subjetivos, né, de buscar. Cada pessoa vai ter uma necessidade, uma demanda diferente para se preencher, para se contentar, para se realizar. Né? Mas todos nós precisamos respirar. Todos nós precisamos tomar água. Todos nós precisamos nos alimentar. E a contemplação dessas necessidades básicas, não de uma forma rasa e pueril, mas como algo daquilo que é essencial para sustentar a nossa vida, essencial para sustentar a vida a que a gente quer conferir algum sentido. Né? Isso daqui também é extremamente importante, faz parte da própria contemplação do sentido da vida. Tá? A água que a gente bebe, a gente está ficando cada vez mais consciente de como ela é importante. E de como a gente está desperdiçando a água. E de como a gente usa indevidamente, jogando um monte de lixo na água que é fundamental para manter a nossa vida. Quando a gente tem esses apagões de abastecimento de água, a gente sente como é que é ficar sem água. Quando a gente está com sede, a gente sente como é ficar sem água. É um recurso vital para a gente. É algo extremamente precioso. Todas as tradições espirituais cultuam a água como algo sagrado. Olha quem chegou. Ouçam quem chegou. Está chovendo lá fora, o pessoal que não está ouvindo. A gente invocou a água, ela acabou de chegar aqui com a gente. Nesses dias extremamente secos, olha quem apareceu. Bem? A naturalidade está do nosso lado. Bem? Na hora que a gente vai meditar, a gente põe atenção no quê? A gente põe atenção no ar que a gente respira. Ah, mas o ar, não é o ar, eu estou com ele o tempo inteiro. Né? E eu nem percebo. Essa é a contemplação pueril. A gente entra na meditação e fala: põe a sua consciência só no ar que você respira. Deixa eu botar um exemplo. Coloca atenção no ar. Sem água, a gente fica uns 2 dias, desculpa água, mas a gente fica uns 2 dias ainda vivo. Sem ar, são poucos minutos. Poucos minutos e balbal. Aí a gente vai contemplar a morte ali, cara a cara. Tudo bem? Ao contemplar o ar, a gente está contemplando algo que é essencial para sustentar a nossa vida. E estarmos vivos é base para a nossa vida ter algum sentido. E aqui o oráculo está se colocando em parceria com os mestres taoístas. Na medicina chinesa, a gente fala de 3 tesouros. São Jing, o Qi e o Sen. Jing são as nossas essências vitais, o Qi que é a nossa energia, a energia que mantém o nosso corpo vivo, e o Shen, que é a nossa consciência. Esses são 3 pilares
da nossa existência. A gente precisa nutrir esses 3 elementos da nossa existência para que a nossa vida seja abundante, para que a nossa consciência seja límpida, lúcida, iluminada. Cultivar esses 3 tesouros é fundamental na nossa vida. Cultivar, preservar, valorizar as coisas mais essenciais e básicas que sustentam a nossa vida faz parte do próprio sentido da vida. Valorizando de verdade aquilo que é essencial para a nossa vida, não olhando só como óbvio. O óbvio, na verdade, é o essencial. Sem o essencial a gente não vive. E aí não tem sentido nenhum. Também não tem. Ou seja, aqui o oráculo também nos coloca a ideia de contemplarmos as coisas simples da vida, que enchem a nossa vida de sentido e significado. Às vezes a gente está querendo coisas extremamente mirabolantes. Você pode ficar extremamente feliz só de bater uma bolinha com seu filho lá na quadra. Às vezes você está querendo uma coisa que é extremamente cara, um vinho que é extremamente caro. E nesse momento que você está com sede, você toma um copo de água, que já é um néctar dos deuses, e te hidrata como beleza. Vai ser muito melhor do que aquele vinho. Bem? Como dizem os sábios contemporâneos, os titãs, bebida é água, comida é pasto. Mas a gente tem sede do quê? Tem fome do quê? Aqui o oráculo está falando para a gente perceber o sentido daquilo que é simples e nos manter atentos a esse sentido. Manter a atenção e a valorização ao ar que a gente respira, à água que a gente bebe, ao alimento que nos é nutritivo e que mantém a nossa vida em pé, a nossa atividade em ação. Para daí a gente construir todas as outras coisas que a gente quer fazer para dar sentido à nossa vida. Tudo bem? Tem o sentido do que é subjetivo para mim. E tem o sentido do que é essencial para nós. Eles se complementam também. E formam uma unidade que vai conferir para a gente o sentido da vida. Quem achou que eu ia dar a resposta de qual é o sentido da sua vida, dançou. Assim como os mestres taoístas fazem para a gente, a resposta do oráculo mostrou caminhos. Mostrou para a gente um grande portal para cada um de nós trilharmos essa jornada, contemplando a própria vida, para encontrar e conferir sentido a essa vida. O que eu preciso individualmente para aquilo que é essencial para a nossa vida. Espero que você tenha apreciado aí a nossa pequena contemplação. Mas, na verdade, o que eu quero fazer agora é convidar você para assistir o complemento dessa reflexão. Tá? Porque, como eu disse para você no começo, essa foi uma das consultas que eu fiz para uma das palestras. Só que a outra palestra tem um tema que está linkado com esse. Essas duas palestras elas foram irmãs gêmeas, assim como foram as consultas. Então, acho que vale a pena você complementar aí todo esse conteúdo assistindo o nosso próximo vídeo da nossa série I Ching em Ação, cujo tema é Germinando a Determinação no Caminho. Do princípio ao fim, germinando a determinação no caminho. Então, espera aí um pouquinho que logo você já vai poder acessar esse vídeo. E no próximo vídeo a palestra está na íntegra, foi gravada na íntegra sem problemas de áudio, tá bom? A gente se encontra aí no nosso próximo vídeo do Xing em Ação. Obrigado, até a próxima.